está aqui quase que numa velocidade grande, né? Tem muito conteúdo. Eu quero agradecer a paciência de vocês, mas acho que está sendo bastante produtivo para todos nós. E vamos nos alimentando alimentando também o corpo, né, e a mente enquanto a gente continua aqui. Queria poder chamar a professora Mariana Daré, aqui para poder compartilhar um pouco com a gente sobre a tecnologia e a melhoria de ensino na formação médica. A professora é uma professora que já trabalha com a gente, com algumas soluções lá pela Uninove também, não é isso? E interagindo conosco, mas tem uma experiência muito prática de como isso está refletindo no trabalho dela e conectado um pouco mais aí sobre os desafios da Anamed. Então, professora, de novo, queria lhe agradecer pela sua presença, a oportunidade de estar conosco aqui. Muito obrigado, viu? Queria começar agradecendo o convite, o suporte durante a preparação dessa minha fala, e eu espero de fato contribuir, né? Agradecer também os preletores antes de mim, que me fizeram refletir muitas coisas, e a organização acho que foi muito feliz, porque foi criando uma conexão entre as palestras e tudo está muito alinhadinho. Assim. Que bom. Até no sofrimento a gente está sofrendo junto, igual, tá tudo certo. Então a proposta hoje, onde é a luzinha disso? Acho que a luzinha não sei. Tem, eu só não sei usar. Não tem problema. A minha proposta hoje é a gente começar a conversar um pouquinho sobre como, de fato, a tecnologia e a IA, como uma das tecnologias aí mais atuais e mais revolucionárias para todo o nosso modo de viver, não só nosso modo de ensinar e de aprender, como que elas podem contribuir para o ensino, e um ensino de uma profissão que ela é muito completa, que ela exige conhecimento teórico, cognitivo, habilidades práticas e atitudes bastante específicas, né? Então aqui também, quem tinha pedido para tirar, a professora Denise, o meu também está aqui. Eu sou enfermeira, não sou médica, sou licenciada, então desde sempre eu sabia que eu gostaria de trabalhar com educação. Minha formação é na Universidade de São Paulo, dentro da área de saúde pública. Cheguei no curso de medicina por conta da saúde coletiva e da epidemiologia. Até brinquei com as meninas, eu tenho um pouco de vergonha de falar que eu sou enfermeira, eu não sei mais pegar em seringa, não sei mais pegar em agulha. A minha expertise ficou muito específica na epidemiologia. Estou completando agora em agosto minha primeira década de docência. Então agora em agosto eu completo 10 anos desde a primeira vez que eu pisei numa sala de aula como professora. E na Uninove cheguei há 4 anos, em 2022, no pós-pandemia aí, em que tudo estava se reconectando. A Uninove, ela é uma instituição grande, nós temos 7 cursos de medicina. Eu atuo no curso de medicina do campus de Osasco. A Uninove é uma parceira da Elsevier. Vocês apoiam a gente há muito tempo e muito bem apoiado. Carol não está aqui, mas semestralmente Carol aparece lá em Osasco para atualizar a gente, renovar os conhecimentos. E a nossa dimensão no campus de Osasco, nós temos mais ou menos 1.000 estudantes. Só para esse ano que vão fazer a prova da Anamed são 427. Eles terminaram agora o primeiro simulado deles de Enamed. O nosso curso também está organizado em 12 semestres, os 72 meses aí para se formar um médico. A gente tem em Osasco atuando cerca de 70 docentes para todos esses semestres e temos 30 servidores em Osasco de apoio. Como a gente tem algumas unidades, nós somos 6 unidades, a gente tem muito mais servidor do que isso, só que alguns ficam centralizados. Por exemplo, o RH fica tudo na Vergueiro, Osasco não tem RH, então parece pouco, mas porque eu estou falando só de Osasco aqui. Osasco. Exato. E a gente tem uma trajetória de um curso jovem. Qual que é a história do curso de Osasco? A gente está completando 9 anos de curso
Então, somos um curso que viemos do edital aprovado, autorizado pelo edital dos Mais Médicos. A gente formou a primeira turma em 2022, no final de 2022, e formamos a quinta turma o ano passado, que foi a turma que fez a primeira prova de ENAMED no susto. Eles não sabiam que eles iam fazer, eles foram comunicados ao longo do processo, assim como todos nós, né? A Uninove, ela tem na sua história uma essência que é sempre buscar adaptações recorrentes em sua matriz curricular, em seus planos de ensino, em seu plano de curso, em função de atender às diretrizes curriculares. E aí, tivemos uma diretriz em 2025, a gente já estava esperando por ela, então passamos por uma reforma curricular em 2023, por conta da curricularização da extensão, passamos por uma mudança curricular prevendo a DCN de 2025 no início de 2025. Essa mudança aconteceu só no campus de Vergueiro, como se fosse um piloto, e estamos neste semestre, de fato, implementando o novo currículo. Esse novo currículo, a proposta dele é ser modularizado. Então, a gente trabalha com componentes em módulos e esses componentes dos módulos não são disciplinas. Nosso currículo não é disciplinar. Nosso currículo é de unidade curricular. O que isso significa? Então, as diferentes disciplinas, elas caminham junto dentro de uma unidade e elas se conversam entre si. A intenção é que a gente proporcione maior integração de conhecimento nisso. E a modularização, ela está permitindo, estamos caminhando nisso, mas o nosso objetivo é conseguir também fazer que as diferentes unidades curriculares conversem entre si e também se integrem para esse aprendizado mais global. Temos uma novidade na matriz também, que aí casam com um pouquinho que a Denise e o Fernando estavam conversando anteriormente. Nessa proposta de mudança das caixas não serem mais tão quadradinhas dentro do semestre, as coisas não serem mais tão lógicas, a gente pensa um pouco na questão da espiral, do conhecimento enquanto uma espiral, e a gente pensa também na questão prática, numa formação mais prática, mais clínica, e para isso a gente traz a semiologia, a gente não está mais chamando de propedêutica, está chamando de semiologia, a partir do primeiro semestre, inclusive com práticas reais. Então, hoje o nosso curso ele também conta com aulas desde o primeiro semestre, aulas teóricas, práticas reais, que os nossos estudantes chamam de estágio mesmo, práticas simuladas, reuniões clínicas e laboratórios. Então, a gente tem disciplinas ou unidades curriculares mães, que tem um grande nome, e dentro de cada unidade curricular a gente tem esses outros componentes para tentar avançar um pouquinho nesses desafios aí, tá? Atuo como professora de saúde coletiva lá, e esse semestre, em função não só do ENAMED, mas também do ENAMED, de a gente pensar uma nova proposta e pensar os desafios que a gente tem para enfrentar, eu também assumi o desafio de coordenação de curso. E dentro da coordenação de curso, eu estou agora respondendo pelos projetos extensionistas, que eles acontecem do primeiro ao 8º semestre do nosso curso, com uma unidade curricular específica que tenta mesmo ainda, articular as unidades curriculares que os estudantes estão vivenciando durante aquele módulo que eles estão passando no momento. E aí, para a gente conversar hoje, eu trouxe como questão norteadora da nossa fala como o uso das tecnologias e IA pode contribuir para formar médicos mais preparados ou melhores preparados para a prática clínica. E aqui eu trouxe o que o ENAMED se propõe aí a chamar. Novidade para todo mundo, porque a gente não estava preparado para o ENAMED avaliar uma questão de proficiência, né? O ENAMED ele vinha para avaliar uma formação, especialmente no nosso caso, como nós somos frutos do edital Mais Médicos, e naquele edital era previsto uma série de avaliações sequenciais que
depois por mudanças isso não aconteceu, pela própria pandemia isso não aconteceu, a gente teve um gap nessas avaliações de processo e aí tivemos o ENAMED aí como uma novidade, uma boa possibilidade de avaliar a nossa formação, o nosso produto final. Ainda que, né, quando a gente fala de um curso tão longo, acho eu, minha opinião, que seria necessário as outras avaliações de processo, não só do resultado final. Mas essa é a regra que nos mede hoje, é assim que nós vamos trabalhar e objetivar. Então, o ENAMED, ele traz isso, tá lá na portaria, né? A intenção dele é avaliar a formação médica, apoiar a melhoria dos cursos, aprimorar a seleção para a residência médica. Então, a ideia é criar um edital unificado, um acesso unificado às residências médicas e pensando nisso no fortalecimento do SUS. Então, esse perfil de formação do que a gente está chamando hoje de proficiência seria um perfil de um médico com uma formação fortalecida para o SUS. Isso a mim me atrai muito, como eu estou na área de saúde coletiva, eu acho fundamental, né? E tenho visto essa história a partir da DCN de 2014, disso aparecendo, especialmente nos cursos de medicina, e essa necessidade de fortalecer. E aí, a prática clínica, o termo prática clínica, ele conversa em que momento com esse termo proficiência? A gente conversa e converge esses dois nomes quando a gente entende que a prática clínica ela é um caminho para a proficiência. Né? Então, como os outros professores bem colocaram, e nisso a gente sempre está concordando, a proficiência, o resultado ser proficiente, não ser proficiente, ser nota, não ter nota, ele é resultado de todo um processo de trabalho, de todo um investimento feito ao longo da formação desse estudante e que tem um enfoque muito prático e muito clínico, tá? E o que é então essa prática? Envolve não apenas o conhecimento teórico, a gente precisa extrapolar a ideia de memorização. A gente precisa pensar num raciocínio clínico, na tomada de decisão, nas habilidades práticas, comunicação com o paciente, que é extremo, parece que não, né? Eu sou geminiana, gosto de falar, super comunicativa. Nossos estudantes hoje, eles vivem uma realidade de uma comunicação muito escrita. E quando você coloca eles para... Quem são professores aqui que atuam em sala? Como é a experiência de vocês em colocar esses estudantes para apresentar seminário hoje? Né? Tem aquele nervoso natural de não gosto de falar em público e tudo mais, mas hoje é muito mais desafiador, porque eles não são expostos a desenvolver essa comunicação. E como que eles vão se comunicar com esse paciente no futuro? Tá? E a própria questão da segurança do paciente. Então, a gente está num momento aí meio que precisamos atravessar uma ponte, passar de um lado para o outro. E a tecnologia e as inteligências artificiais, elas podem ajudar a gente a estruturar essa ponte. Qual é a lacuna que existe nessa discussão sobre a prática clínica? Então, de um lado, a gente, apesar da gente falar muito sobre mudança de paradigma da educação, e eu falo disso daqui a pouquinho, a gente ainda vive um momento que a gente tem dificuldade de conectar teoria e prática. Tem essa distância aí. Tem aula no nosso currículo mesmo, a gente tenta aproximar, mas a gente divide uma unidade curricular em teoria e prática. A gente ainda tem uma exposição clínica muito variável. Então, eu dependo, se eu tenho um bom campo de internato para cirurgia, vai muito bem. Mas, às vezes, o campo da clínica não é tão amarradinho assim. Então, essa exposição é variável. A gente está falando de uma experiência, aluno vivenciando a prática, é uma experiência de mundo real. Pode acontecer de um dia eles chegarem num serviço e não ter agenda naquele dia? Pode acontecer. E isso não está muito sob o nosso controle. Essas experiências proporcionam muitas vezes essa exposição às questões clínicas extremamente variável. E a gente fala de conteúdos, da parte de atitudes e habilidades,
mas é extremamente desafiador você avaliar a habilidade, é mais desafiador ainda você avaliar a atitude. Então, essencialmente, a nossa avaliação, ela ainda predomina, favorece, ela superestima uma avaliação de conteúdos teóricos. Apesar da gente falar que precisa de uma competência clínica demonstrável, demonstrar essa habilidade, apesar da gente querer que tenha um raciocínio clínico estruturado e ágil e uma tomada de decisão baseada em evidência e evidência de tempo real. Sendo que a gente tem produzido evidência científica numa velocidade astronômica que não damos conta de consumir essa evidência científica. Mas o nosso estudante, a gente pede isso. E aí, professor Marcelo, sim, né? Se a gente fosse avaliado com essa régua, provavelmente, talvez ficaríamos aquém. É difícil para os nossos meninos hoje também, né? Precisamos reconhecer isso. Fato é, o nosso paradigma educacional já está aí posto pra gente, Paulo Freire, que a gente precisa superar a etapa da memorização e passar isso para uma experiência demonstrável. E aí é onde Paulo Freire fala pra gente da praxis, né? Que quando a gente faz o fazer pelo fazer, ele é só fazer. E quando a gente aprende única e exclusivamente para aprender, isso também vira plena verbalização. É a conexão entre essas duas coisas que produz uma praxis, que produz de fato uma prática com uma teoria aplicada, e essa prática se torna uma prática qualificada, demonstrável, que implica em raciocínio clínico. Muito bonito e muito fácil falar, né? E aí a gente hoje fala, porque usamos metodologia ativa, porque temos não sei o quê. A gente tem essas coisas porque a gente está vivendo, estamos em reforma. Eu sempre falo para os nossos estudantes, estamos em reforma. E sem um arquiteto conduzindo essa reforma. Porque a gente não está todo mundo meio que caminhando junto para sair de um modelo tradicional para caminhar para um modelo de competência. Então a gente não tem muita referência de como fazer. A gente vai fazendo, vai refazendo na medida que vamos repensando e reavaliando esse processo. Mas a ideia é a gente sair de um modelo onde o foco é centrado no professor e trazer o foco para competências clínicas demonstráveis, sair de um estilo de aprendizagem, que é aquela educação bancária que o Paulo Freire fala pra gente, de memorização e recebimento passivo desses conteúdos, e passar para uma aprendizagem ativa. Isso é extremamente desafiador para quem convive na sala de aula, porque sim, os nossos estudantes, eles são passivos, eles recebem informação o tempo todo numa velocidade muito grande. Ao mesmo tempo, essas informações são todas superficiais, não ganham profundidade e não exigem uma crítica da parte deles. Então, quando você propõe fazer uma aprendizagem ativa, nos projetos extensionistas, eu tenho usado espiral construtivista. Quando eu coloco eles e falo, vocês precisam identificar um problema nessa cena, nessa vivência, e aí eles falam, professora, tá certo? Não sei, meu filho, o trabalho é seu, você que vai me dizer se tá certo ou não. Professora, que saco, você não quer nem me dizer se tá certo, se tá errado? Não vou te dizer. Professora, eu pensei em fazer tal coisa. Por que você pensou isso? Por que você tá pensando dessa forma? O que isso tem sentido com aquele problema que você identificou? Gera muito desconforto mesmo para o estudante. E aí eu sempre falo, que bom que vocês estão desconfortáveis, porque se todo mundo estivesse confortável aqui, ninguém estaria mobilizado para aprender, porque a gente não está aprendendo nada. Quando a gente não se incomoda, quando não reflete sobre, está todo mundo na zona de conforto, isso não gera aprendizado. Essas tensões no sentido positivo é que geram aprendizado consolidado e em profundidade. A gente fala da avaliação, que ela precisa deixar de ser somativa e pontual, e ela precisa ser contínua, com feedbacks estruturados, e aí a gente tem um modelo de avaliação bem propício para a medicina, que é o OSCE. E as ferramentas de prática educativa, elas precisam deixar de ser teóricas e fazerem essa conexão. E aí a gente tem as simulações, as práticas deliberadas e o uso adequado dessas tecnologias, tá? Prática exige repetição.
Não adianta eu achar que oferecer um laboratório para esse menino de catéter central, que eles gostam bastante, ou de intubação de vias aéreas, que vai garantir que esse menino não vai entubar o esôfago lá na frente. Né? Precisa de repetição. E a vantagem da gente ter tecnologias é que a gente cria ambientes controlados e torna essa repetição super favorável. Né? E isso vai implementar pirâmide de aprendizagem, os nossos níveis cognitivos aí, então está sabido, está consolidado que todos nós, incluindo nossos estudantes, a gente aprende muito mais em modelos ativos, então não é só porque apareceu lá na DCN que precisa ter metodologia ativa, é porque de fato exige a intenção de, para mobilizar para a prática, esse aprendizado precisa ser ativo. Esse aprendizado sendo ativo, isso se torna significativo, isso é incorporado ao ser, no nosso caso o ser médico, e isso gera uma formação consolidada. Tá? E para isso a gente precisa trabalhar com essa pirâmide, aqui ela está, a base dela que está mais larga, mas com esses níveis mais baixos aqui dessa pirâmide, porque esses níveis aqui são os que de fato vão avançar e caminhar para uma retenção mais profunda, mais significativa desse aprendizado. E a tecnologia ela vai atuar principalmente aqui, ó, praticando o conhecimento e ensinando os outros. Então, quando eles falam para mim, professora, posso usar a inteligência artificial? Pode, eu uso. Mas como é que você vai usar? É do jeito certo? Você vai perguntar um negocinho, com uma pergunta de 3 palavras, ela vai te responder mais um parágrafozinho e você vai se satisfazer com isso? Não é assim. Para os professores, agora na função de coordenador, é recorrente um professor chegar para mim e falar assim: Ariana, estão usando inteligência artificial para tudo. Não dá, só vou fazer trabalho em sala de aula porque eu vou proibir de usar a inteligência artificial. Minha filha já perdeu essa guerra? Faz tempo. Já perdeu essa guerra. Porque nós estamos usando. Por que você vai proibir o estudante de usar? Não, você precisa entender qual que é o melhor uso e ajudar ele a encontrar o caminho para o melhor uso. Porque a inteligência artificial é ruim de forma alguma. Ela garante efetividade, produtividade muito maior. Né? Então, a inteligência artificial tem que ser uma aliada nossa. Assim como todas as outras tecnologias que estão surgindo aí numa velocidade astronômica. E aí aqui a gente tem essa outra pirâmide que nas palestras anteriores também foi apresentada, que são aqui as competências que a gente precisa desenvolver. Então, idealmente, nos semestres iniciais do curso, a gente tenta desenvolver essas competências da base dessa pirâmide, então, o saber conhecimento, o saber como fazer, também na etapa do conhecimento. E aqui, as provas são boas ferramentas até, com questões objetivas, com questões discursivas e tudo mais. Mas, quando a gente quer caminhar para as competências de demonstrar que está atrelada a desempenho e de fazer, que são competências essenciais para a formação médica, não dá para a gente ficar preso nesse modelo. A gente precisa mudar essas estratégias de ensino e de avaliação. Então é aí que surge para a gente a possibilidade de OSCE, Mini-ETS e todos esses outros aparatos que têm surgido e que a gente precisa tomar mão. O currículo tradicional, ele para por aqui, porque ele cria uma priorização de conteúdos teóricos, ele cria uma priorização de aprendizagem por memorização. Eu sei os conceitos, mas eu não sei o que fazer com eles. Né? E na nossa realidade de ENAMED, teve alguns estudantes que eu peguei algumas questões específicas da minha área, e aí eu fui e perguntei: vocês erraram isso? Como é que vocês erraram isso? Eu dei aula pra vocês disso, como é que vocês erraram? Eu sou uma professora tão boa, como vocês erraram? Ai, professora, é que eu aprendi, mas eu não aprendi desse jeito.
como é aprender, mas não aprender desse jeito. É aprender o conceito e não conseguir fazer esse conceito extrapolar, não conseguir trazer esse conceito que está ali fechado dentro do livro para as conexões reais, para aplicar isso em caso clínico, para aplicar isso na tomada de decisão. Então a gente precisa entender em que medida a gente está ensinando esse estudante a aprender. Ou a gente está ensinando esse estudante conteúdo. Conteúdo não precisa mais a gente ensinar. Eles têm milhares de ferramentas, milhares. Na minha graduação, eu precisava pegar minha mochilinha, ir lá na biblioteca. Eu me formei no campus de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Não sei se alguém aqui conhece, mas é um campus imenso. Precisava atravessar o lago, chegar na biblioteca central, pegar o livro, escolher lá o livro, pegar o livro, carregar e ir para casa. E se eu não estudasse no tempo que eu tinha o livro, provavelmente eu não podia renovar, porque tinha uma fila de gente querendo. Então eu precisava aprender a gerir meu tempo. Hoje não tem mais. Eles acessam a biblioteca e eles têm acesso a todos esses livros, tudo digital. Então é ótimo, excelente. Só que não desperta nele a necessidade de gestão de tempo, de manejar essa gestão de tempo. Então, possivelmente, em sala de aula, em vez de ficar debulhando lá o capítulo do livro e falando, eu vou ter que ensinar ele como que ele vai gerenciar o tempo dele para conseguir ler as 70 páginas. De um menino que não consegue ficar quieto, que não consegue prestar atenção por mais de 15 minutos e tudo mais. É extremamente desafiador. Sendo que a nossa formação foi diferente. A gente não é nativo digital. E a gente tem que ensinar um cara que é nativo digital. Só que se a gente não se aproximar desse universo dele, ele não vai escutar nós. E se ele também não entender onde a gente quer chegar, eu não consigo convencer ele do que eu estou fazendo é importante. E tem significado para ele. Extremamente desafiador, né? O ENAMED, ele é uma prova que ele fala muito de prática, de proficiência. Então, o ENAMED, ele vai estar aqui em cima, ele vai estar olhando para habilidades. Por mais que é uma prova teórica objetiva, a forma como ele é construído, em cima de situação-problema, em cima de caso clínico, essa coisa da resposta, pode ser mais de uma, não é que a resposta é mais de uma. Aquela resposta, ela pode ser verdadeira em outros contextos. Então, o estudante precisa identificar naquele contexto preciso que está sendo descrito naquela questão, qual é a resposta adequada para aquela questão. Isso só vai conseguir quando ele conseguir atingir níveis cognitivos mais altos, aí, raciocínios mais elaborados. A tecnologia vem para ajudar a gente nisso, tá? Para compor. E aí, professores, não tenham medo algum de serem substituídos por inteligência artificial. Nenhum. Tenham medo de serem substituídos por outros professores que usam muito bem a inteligência artificial. É isso. Tá? Então, a gente precisa se aproximar desse mundo. A gente tem plataformas de aprendizagem, o Ensino EAD veio aí para mostrar isso. Vantagens e desvantagens. Não adianta a gente ficar brigando com o modelo, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Algumas coisas vão dar ganhos em alguns aspectos e retrocessos em outros. E outros formatos trazem ganhos em diferentes aspectos e outros. O legal é a gente sempre compor. A minha orientadora do doutorado, ela falava assim, toda mudança, ela traz avanços e retrocessos, toda. Por que você muda? Porque você escolhe olhar e decide olhar para os avanços e prioriza aqueles avanços que ela traz. E aí ela acrescentava, ela falava assim, não é importante você saber qual é a qualidade que você admira. O importante é você saber qual é o defeito que você tolera, qual é a lacuna que você aceita ter. Senão a gente não consegue dar conta. E aí as tecnologias em combinação, elas vão produzir e vão conseguir caminhar, levar para um lugar mais próximo do que é essa prática clínica que resulta numa proficiência, independente de ser ENAMED, Profimed e tudo mais, tá? Então, as tecnologias já são reais, a gente não está falando de um futuro, isso já acontece, e que isso precisa ser incorporado o mais rápido possível. Aqui são as ferramentas que a gente tem ali na Uninove. A Uninove, ela tem o privilégio
a gente que trabalha lá tem o privilégio de ter acesso a essas tecnologias numa velocidade incrível. Já estamos, quem estava me falando, já contratamos aí as inteligências artificiais, acho que dia 13, pelo que a Carol estava me falando, já libera lá pra gente. E a gente usa todas essas. Osmosis, Complete Anatomy, Clinical Key Student, Clinical Key Pharmacology. Essas eu não tenho muito domínio, porque elas ficam mais para os cursos de radiologia e enfermagem, mas temos lá na nossa tela disponível. E agora vamos começar aí pelas inteligências artificiais, que eu pude usar, inclusive para construir essa palestra, uma versão teste, e é bastante interessante. Assim, a inteligência artificial Clinical Key é muito interessante você produzir uma conversa e essa conversa já vem toda referenciada. Você só clicar no númerozinho e isso te leva para o artigo. Isso para os nossos estudantes de 7º, 8º semestre internato é incrível isso, tá? Muito incrível. Aqui a cara, no meu sistema Uninove, o que tem ali, minha biblioteca, as ferramentas da minha biblioteca, são todas essas ferramentas. Carol vai recorrentemente lá no Osasco treinar os professores, aqueles que querem usar. Eu, especialmente, como atuo mais na saúde coletiva e dentro da saúde coletiva, a epidemiologia, hoje minha unidade curricular, ela acontece no 2º e no 3º módulo, então eu encontro alunos de 1º, 2º, 3º ou 4º semestre, bem no comecinho do curso. O meu favorito e o que eu domino mais, que eu uso mais, é o Osmosis, tá? Eu acho ele incrível. Ainda sem inteligência artificial. Ainda sem inteligência artificial. Dia 13 eu tô esperando. Deu meia-noite, eu vou ligar na minha central lá pra ver se já caiu. Uma experiência recente com o Osmosis, que é bem interessante, as retenções, os alunos que têm retenção. A gente está estruturando, estamos numa versão teste, esse semestre que começou, um programa de apoio acadêmico, de programa pedagógico, tanto para os estudantes que carregam alguma dependência, quanto para os estudantes que estão enfrentando dificuldades naquele semestre. E o Osmosis tem sido nosso parceiro nisso, especificamente nisso, porque neste programa o professor ele está um pouquinho mais distante, não é sempre que o professor está disponível para aquele estudante. Então a gente tem roteiros de estudo dirigido, a gente indica os materiais e do Osmosis sempre é muito bom, assiste esse vídeo do Osmosis e depois a gente entra com esse aluno para discutir esse roteiro. Eu tenho no meu WhatsApp de ontem uma mensagem de uma aluna falando: professora, foi fantástico, agora eu vi sentido nos tipos de estudos epidemiológicos, que eu justamente tinha passado estudo de corte, caso controle e estudo transversal para ela estudar. Outra coisa que ele ajuda muito a gente, o estudante fala assim: ai professora, não dá pra você fazer uns exercícios para treinar? Aí você olha e fala assim: eu não tenho mais nada da vida para fazer, né? Vou ficar fazendo lista de exercícios, me debulhei para dar a melhor aula possível, você ainda quer lista de exercícios? Não precisa, entra aqui no Osmosis, ó. Tem exercício aqui para vocês fazerem, Nas inteligências artificiais, vocês vão poder vocês produzirem os próprios exercícios. O professor em aula ele já fala assim: sobre esse tema eu quero que você correlacione com algo e já pede para ele construir, ele já vai construindo as questões todas para você. Exato. O Osmosis já usei de diferentes formas. Sala de aula invertida, assistam esse vídeo em casa, venham para cá, vamos começar respondendo questão, meio um TBL adaptado, depois a gente vai pro fechamento da aula. Já usei separado grupos, cada grupo assiste um vídeo, depois vocês trocam entre si. Eles reclamam pra caramba quando eu chego com a proposta. Professora, porque normalmente eles às vezes acham que a minha aula é uma boa oportunidade para estudar para a prova da semana seguinte. E aí quando eu coloco eles para fazer, eles veem que não dá para estudar. Professora, sim. Mas já que você saiu da sua casa, acordou cedo e veio até aqui, vamos fazer o que precisa ser feito? Para na aula de fisiopatologia você não precisar estudar a saúde coletiva, certo? E depois acaba a aula, eles olham e falam assim: nossa, foi mais tranquilo, né, professora? Até foi gostoso, nem vi a hora passar. Então, esse tipo de
abordagem vai favorecendo. Só falta o alinhamento curricular para a gente trazer essa trilha de aprendizado bonitinho e ajudar vocês, professores, né? Muito legal esse depoimento, professora. Isso que ela está falando é interessante, pessoal, porque isso é um serviço profissional que a Elsevier faz de alinhar, não é só a solução, mas alinhar os conteúdos da solução, isso seja dentro de uma solução como o Clinical Key, que tem aqueles milhares de livros correlacionado com o seu currículo. O Osmosis, com todos os seus conteúdos alinhado com o seu currículo. Então permite a professora virar e falar, olha, deixa eu passar, o conteúdo é esse, até pode proativamente, quando já estiver alinhado, disponibilizar para o aluno para que ele já chegue em aula, como foi falado, acho que algum professor, não sei se foi o Marcelo ou se foi a Denise, para que ele já venha preparado. Não é algo que vá diminuir a curiosidade que ele vai ter na aula. Ao contrário, vai nivelar no mínimo necessário para que seja uma aula mais produtiva. E pós-aula, você tem conteúdos ainda sobre aquele contexto que são para o quanto você reteve dessa informação e o quanto você pode, inclusive, se exercitar para você mesmo ser um coautor da sua jornada de educação, o próprio aluno para isso. Então, esse alinhamento curricular dá essa automação da conduta. E eu estou contando muito da minha experiência, mas eu tentei ter o cuidado de ouvir outros professores também que usam outras ferramentas. Para mim, eu não uso o Complete Anatomy, por exemplo, mas o pessoal da BMF, Bases Morfofuncionais, que é anatomia, histologia e fisiologia, eles nadam de braçada no Complete Anatomy. Ali, em sala de aula, abre, vai rodando, passa as camadas e o aluno vai visualizando. Temos laboratório. Eles descem para a aula de laboratório, descem, mas às vezes na aula teórica ali surge uma dúvida. Professora, eu não entendi qual é. Até eu brinquei esses dias, eles estão lá desenhando nefro. Aí eu falei, gente, eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou começar a vender esses nefro, porque né, eu sou da época analógica, folha vegetal em cima do livro. Aí a professora falou para mim assim, você não vai ganhar dinheiro, porque o nefro não é assim, é 3D. Abriu o Complete Anatomy para mim e mostrou lá. Gente, o livro é assim, é tudo linear, que né, não é assim exatamente. E os nossos alunos conseguem perceber isso. Então, as ferramentas, tem uma infinidade de ferramentas, todas muito boas, muito práticas, que de fato contribuem. Eu sinto até falta de conseguir explorar mais elas para trazer, porque alguém falou que quando a gente entra, a gente começa a navegar, quando eu vejo, eu tô olhando outras coisas, eu tô estudando bioquímica lá, né? Não tem nada a ver com saúde coletiva, porque fica gostoso. Então elas evoluem também junto com a maturidade do aluno, evoluem junto com o nosso currículo. Aqui também é uma evolução aí, e elas são muito importantes quando a gente pensa na individualização do ensino. Usar tecnologia, usar ferramentas, metodologia ativa, não vai garantir sobre maneira nenhuma que o meu estudante saiba mais, aprenda mais. O que ele vai ter? Maior satisfação em estudar. E aí, com isso, ele vai estudar mais, e aí é secundário esse ganho, não é direto. Tá? Ele se sente mais satisfeito, mais envolvido com o processo de ensino-aprendizagem. E aí, aqui a gente tem o papel do professor nessa nova arquitetura aí de formação. O professor, ele precisa ser um facilitador de aprendizagem. Ele não é mais uma enciclopédia. Né? E aí eu cito a Anastasia que ela fala do processo de ensinagem. Né? A gente ensina quando aprende, a gente aprende ensinando, e o lance não é o conteúdo, o lance é ensinar a aprender. Como é que você vai aprender? A medicina de 26 anos atrás não é mais a mesma hoje. Precisou se atualizar. Como é que atualizou? Onde você foi buscar? Quem é o teu ponto forte? Como você aprendeu a aprender tudo isso novo que vai surgir? O papel da instituição, então, não adianta nada eu querer usar tudo isso se a instituição também não combina e não tem um currículo alinhado com isso, e as DCNs, ela traz essa exigência, ela empurra as instituições para esse lugar, e entendendo a IA aí como um amplificador de oportunidades, tá? Como um campo muito fértil para a gente pensar na individualização do ensino, na ampliação da capacidade e na personalização dessas trilhas de aprendizagem para esse aluno. Então, se a gente tem um currículo baseado em evidência, uma formação alinhada a todas essas
avaliativos que vamos enfrentar e tecnologias integradas a isso, com certeza a gente vai ter um ensino mais eficiente, médicos altamente preparados e qualidade assistencial como produto dessa qualificação na formação. Aqui para concluir, estou no tempo. Então, primeiro, a prática clínica deve ser, de forma inegociável, o centro absoluto da formação médica, desde o primeiro semestre até o internato. É inegociável a gente pensar em prática clínica. As tecnologias e a inteligência artificiais não substituem. Ah, professora, eu não vou na aula hoje porque eu estou cansada. Ontem eu escutei isso de um estudante. Não vou na aula hoje porque eu estou cansado, depois eu estudo sozinho. Falei, tá bom, só que depois você não reclama que você não teve a aula disso. Porque aqui eu não vou ensinar o que você tem que fazer, eu vou ensinar como é que você vai estudar para aprender isso. E aí você não vai aprender como você tem que aprender. Não vai aprender. E o verdadeiro papel das instituições contemporâneas, na verdade, é construir esses ecossistemas inovadores. Inovador não está pronto, é construído. Aqui ninguém sabe, a gente precisa pensar junto, trocar ideia para conseguir pensar em inovação. E que isso esteja conectado entre o ensino, a avaliação e os serviços de saúde. No nosso caso, aqui são algumas referências que eu usei. Acho que era isso. Se alguém quiser complementar, perguntar, estou à disposição. Professora, muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado por compartilhar com a gente como que a senhora está interagindo com as soluções lá na Uninove. Que bom que está sendo bastante produtivo. Espero que agora, a partir do dia 13, a senhora já tenha agora um novo passo para compartilhar com a gente. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Pessoal, e para concluir, a gente quer... mais um ponto aqui. Parte de dados, né? Ah, então tá. Só porque eu não estava com a capa. Perdão, então. E aqui, Milton? Isso. Queria chamar o professor Milton, agradecer muito pela sua participação, todo o trabalho de consultoria que a gente tem aqui junto e novamente estar aqui com a gente para falar um pouco desse tema. Muito obrigado, professor. Isso, passando. Certo, aprovado. Já se identificou? Bom dia, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Carol, agradeço muito o convite para estar aqui. E eu gostei muito que você falou do Paulo Freire. E eu entrei numa sala de aula em 1972, faz 54 anos. Semana passada eu fiz 72 anos. E por que eu era calouro de medicina e eu entrei numa sala de aula porque eu dava aula de alfabetização de adultos usando o método Paulo Freire, e aquilo foi tão importante para mim que eu resolvi ser professor por causa da alfabetização de adultos usando o método Paulo Freire. Eu sou professor de clínica médica e propedêutica da Faculdade de Medicina da USP aqui de São Paulo, e eu vou dizer para vocês que, em relação a esse assunto do ENAMED, talvez, sem falsa modéstia, eu sou a pessoa que tem um olhar mais 360 graus do país. E eu justifico. Eu já fui da gestão federal, eu fui secretário de gestão do trabalho e da educação na saúde do Ministério da Saúde. Eu já fui presidente da ABEM, eu já fui coordenador de curso de medicina. Então eu olhei com todos os olhares e eu vejo a complexidade dessa questão e como é muito precipitado você usar uma prova que foi feita pela primeira vez para regulação, né? O National Board of Medical Examiners dos Estados Unidos, que é a instituição que faz os exames para o licenciamento profissional, eles têm 15 PhDs trabalhando para eles com especialistas em psicometria. E faz anos e anos e anos que eles testam e retestam essa prova. Então,
A prova do ENAMED, na minha opinião, ela mostrou muitas coisas muito importantes, mas ela tem que ser encarada, deveria ser encarada, como a primeira experiência de um processo regulatório que é muito importante para o nosso país. A outra coisa que eu queria dizer, aqui foi falado muito em gerações. Eu queria sugerir para todos que lessem um livro do Mauro Guillén, que chama Perennials. Ele é um autor espanhol que mora nos Estados Unidos. Vocês podem entrar na internet e pedir imagens aí, o Perennials, porque ele propõe que a geração do futuro não seja a geração A, B, C ou D, sejam os Perennials, sejam as pessoas que saibam trabalhar em grupo com pessoas de diferentes idades e que façam com que essas pessoas aprendam como é importante a troca de experiências e vivências entre pessoas de diversas gerações. Enriquece, né? Então eu procuro ser um perennial, né, de 72 anos. E a última coisa que eu queria dizer é que eu já participei da avaliação de mais de 120 cursos de medicina no Brasil, porque eu sou secretário executivo do SAEB, do Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, que já avaliou mais de 100 cursos. Eu, com o meu grupo, a gente fez uma avaliação uma vez de todos os cursos da Ânima Inspirar. E a gente dá um curso de formação de professores há 7 anos para todos os coordenadores de curso da IDOMED e Dux. Se somar tudo isso, dá quase 150 cursos de medicina no país. E ao dar cursos de formação de professores, aí sob a liderança da professora Patrícia Tempsky, que é a coordenadora do nosso Centro de Desenvolvimento de Educação Médica, eu vou dizer para vocês que a coisa mais importante da formação superior no país é formar pedagogicamente os professores. Repito, formar pedagogicamente os professores. Soluções digitais, soluções de inteligência artificial, tudo isso entra na formação pedagógica dos professores. Um professor bem formado conserta um currículo. Um professor mal formado estraga um currículo bom. Então, formar professores, formar pedagogicamente professores é o desafio mais importante. E não é só do nosso país, é do mundo inteiro, né? Você tem ser um excelente cardiologista não significa que você vai ser um excelente professor de cardiologia. Não é? São duas identidades profissionais diferentes. Exigem duas formações diferentes. Claro que um mau cardiologista nunca vai ser um bom professor, mas um bom cardiologista não vai ser necessariamente um bom professor. Eu vou passar rapidamente pela minha apresentação e fazer algumas reflexões. Primeiro, é importante olhar para o mundo. E a maioria dos países do mundo, em especial do norte global, eles fazem os dois mecanismos. Eles avaliam o curso e avaliam os alunos. Então existe uma complementação de exames e de avaliação de curso. O ENAMED é uma avaliação do aluno, é uma avaliação do estudante, que está sendo usada para avaliar o curso, mas deveria ser uma parte de uma avaliação global da instituição. Depois eu vou mostrar para vocês que nós comparamos o resultado das outras avaliações do MEC com o resultado do ENAMED, com a pergunta se essas coisas batem ou não batem. O ENAMED, então, ele foi criado por essa portaria, é uma prova sem teste de múltipla escolha, e aqui existe uma coisa que não foi ainda comentada aqui, que quem criou o ENAMED, transformando o ENAD no ENAMED, pensou o seguinte: como é que eu obrigo os alunos a darem o máximo de si? Porque todo gestor tinha um problema no ENAD, que o aluno não dava o máximo de si. Existiam cursos que davam prêmios para os alunos, ofereciam lanche para os alunos, faziam reunião para os alunos, porque o aluno não era obrigado a dar o máximo de si. Então,
o que eles pensaram foi a nota vai valer para o ENARE. O ENARE é o exame unificado para o acesso à residência dos hospitais federais. Então, se você quer fazer residência, você vai dar o máximo de si no ENAMED para ter uma nota boa para o ENARE. Mas é importante dizer que hoje a residência médica deixou de ser um objeto de desejo em muitos alunos que se formam. A gente tem um problema sério na formação pós-graduada no Brasil, que só metade dos alunos que se formam teriam acesso a vagas de residência médica. Mas muitos dos que se formam não têm essa vontade de, logo depois de formados, fazerem a residência médica. Mas esse era o jeito de tentar ancorar o ENAMED ao esforço máximo do aluno. Eu tenho certeza que nessa próxima edição do ENAMED isso vai mudar, porque o impacto social foi tão forte que mexeu com a autoestima dos estudantes. E muitos cursos de medicina privados no país estão vivendo uma crise em que os pais, os alunos, os professores, o prefeito da cidade estão pressionando para saber por que você teve um, por que você teve dois, né? Então isso vai mudar um pouco, mas eu como um pesquisador de educação, eu não posso garantir que os alunos deram o máximo deles nessa prova. Então isso é uma questão importante. Só para dar uma ideia do ENARE, agora esses diapositivos que eu vou mostrar para vocês me foram cedidos pelo Dr. Arthur Quioro, que é o presidente da IBSER, que já foi ministro da Saúde. Então são os dados oficiais do MEC, dos resultados do ENAMED. O ENARE, o Exame de Residência Médica Unificado, vejam, ele tem 262 instituições participantes e teve em 2025 87.035 inscritos, mais do que o dobro dos médicos que se formaram no país. Então, é um exame importante e ele tem um efeito muito semelhante ao Enem. Ele é um exame democrático, porque o aluno não tem que viajar pelo Brasil inteiro para fazer prova de residência, ele faz uma prova única. Apesar de você ter razão, uma prova única não mede se a pessoa é um bom médico, né? Se você seleciona para residência as pessoas a partir de só uma prova, um professor de cirurgia não vai ter nem a oportunidade de saber se o candidato tem os dois braços. Você pode ter um braço só e passar na residência de cirurgia, né? Então é uma avaliação muito parcial, mas para o Brasil continental, né, é a alternativa que tem sido utilizada. Vejam, existem 1.868 programas de residência médica e 7.197 vagas ofertadas. Então, disparado, é o maior programa, o maior conjunto de programas de residência médica do nosso país, né? Aqui é só um exemplo de como o estudante recebeu a nota do ENAMED. Ele recebe o percentual de acertos e recebe a nota com uma pequena variação, que é a aplicação da famosa teoria da resposta ao item, que os alunos já conhecem, porque o Enem é corrigido através, que é um procedimento estatístico que tenta corrigir para a dificuldade e para o chute, para o eventual chute do aluno, né? É importante pensar um pouco em potenciais limitações de uma prova única, como o ENAMED, formada de testes de múltipla escolha como instrumento de avaliação global. Primeiro, é uma questão de validade. Essa prova cobre toda a matéria necessária para a formação geral. Sem testes, começam a definir uma prova com validade. Os exames para proficiência nos Estados Unidos têm 200 perguntas, 300 perguntas, né? Então, 100 já está no limite inferior da potencial validade. Só que lembrem que, na média, 10 perguntas foram anuladas por motivos variados. Tem uma prova que teve 90 perguntas.
essa é uma questão central dessa primeira edição. Não existe compromisso de quem faz a prova em ter o máximo desempenho. Quer dizer, o compromisso foi um compromisso pessoal. Ninguém sabia que a regulação ia vir por trás dessa prova. Foi um compromisso pessoal e um compromisso de ir bem no ENAD, no exame de residência. Não existe uma avaliação de habilidades psicomotoras e atitudes, né? Um teste, uma prova teste, ela não mede só conhecimentos, ela mede a esfera cognitiva. Então, uma série de habilidades que você faz com a cabeça, uma prova mede. Uma prova de matemática, ela pode ter vários problemas complexos e quatro alternativas sobre forma de testes de múltipla escolha. É uma habilidade complexa que está sendo medida, raciocínio matemático, que pode ser feita através de uma prova com testes de múltipla escolha. Então ela pode medir, ela mede conhecimentos, mede habilidades e talvez algumas atitudes que você faz com a sua cabeça, mas não habilidades que você faz, habilidades psicomotoras e realmente atitudes. Uma prova com teste de múltipla escolha, aqui é uma questão que eu poderia discutir assim longamente com quem defende teste de múltipla escolha. A avaliação é limitada de capacidades cognitivas mais complexas, como criar. Não é? Na pirâmide, você pôs um monte de pirâmides, vou pôr mais, na pirâmide da avaliação cognitiva, pirâmide de Anderson, o nível mais elaborado é o criar. Como é que você mede criar com um teste de múltipla escolha? Você não mede. Agora, com uma prova discursiva, você mede. Você apresenta um caso clínico e diz o seguinte: faça um plano de cuidado para Dona Maria. Criar, faça um plano de cuidado. Né? Então, essa é uma limitação também. Isso talvez, num futuro próximo, possa ser resolvido com a inteligência artificial. Porque o problema de você fazer uma prova com perguntas discursivas, e o ENAD tinha perguntas discursivas, e o provão do MEC, que veio antes do ENAD, também tinha perguntas discursivas, não é? É o tamanho, o número de pessoas para corrigir essas perguntas, né? O presidente do INEP, numa reunião que houve da BEM, que eu participei, eu perguntei para eles, por que o ENAMED não tem perguntas abertas? Ele falou, pelo tempo curto que a gente teve para elaborar a prova e pela dificuldade de corrigir. Mas a inteligência artificial vai resolver isso rapidamente. E é uma missão de vocês, né? Resolver rapidamente isso. Isso já foi criticado aqui. A nota mínima é difícil de estabelecer. Ela depende da dificuldade da prova, né? As pessoas falam, nossa, nota 5 para passar, que absurdo, tinha que ser 7. Depende da dificuldade da prova. Existem exames de proficiência profissional em outros países que as pessoas, acertando 50%, elas passam, porque a nota depende da dificuldade da prova. E o critério estabelecido para a suficiência, às vezes, não é uma decisão exclusivamente técnica. E como eu disse, as avaliações anteriores, como o provão e o ENAD, são questões discursivas. Uma coisa interessante aqui é que 67% dos concluintes, não é, foram proficientes. Aqui a definição de proficiência foi acertar pelo menos 60% da prova, ou ter nota pelo menos 6, com a correção da teoria da resposta ao item, ter nota 60 de 0 a 100. Só que as pessoas que se inscreveram e não eram concluintes tiveram uma porcentagem de desempenho superior. 81% das pessoas que não eram concluintes foram suficientes. Quem são essas pessoas? Eu não tenho esse dado, poderiam ser alunos de anos anteriores, mas o contingente principal era de médicos recém-formados que estavam querendo prestar residência, né? Então,
Alguém já sugeriu isso aqui, e isso é verdade. As pessoas com algum tempo de formados, elas se saíram melhor no ENAMED. Provavelmente porque elas tiveram um compromisso maior com o desempenho e porque já tinham uma experiência profissional prática maior. Mas vejam, olha, 39 mil formandos, 89 mil fizeram a prova. Quando eu olho essa questão, esse resultado, não é? Aí a gente pode pensar o copo meio cheio, o copo meio vazio. Eu estou vendo um copo meio cheio aqui, não estou vendo um copo meio vazio. Eu estou vendo que 67% dos concorrentes foram suficientes numa prova em que eles não eram obrigados a ter o melhor desempenho possível. Então, eu vejo esse resultado com otimismo, não vejo esse resultado com pessimismo. Aqui começou a crise, não é? Porque a porcentagem de alunos suficientes foi muito maior nas públicas estaduais, nas públicas federais, do que nas privadas com fins lucrativos e nas privadas sem fins lucrativos. Né? Aí eu vou falar de um outro conceito da avaliação que eu aprendi com o professor Dilvo Ristoff, que ele foi um dos primeiros diretores do INEP, um professor da Federal de Santa Catarina, que eu aprendi com ele que existe um conceito que chama viés harvardiano. O que diz o viés harvardiano? Se os alunos da Harvard, no final do curso, tiverem as notas maiores de todos, significa apenas que Harvard não os estragou, porque eles eram os de melhor desempenho na entrada. Então, como é que você, se eu viesse harvardiano, então, como é que a gente pode comparar alunos da USP, por exemplo, as nossas 3 faculdades da USP, Bauru, Ribeirão Preto e São Paulo, que a relação candidato-vaga é superior a 100 para 1. Eles têm que ter um desempenho cognitivo em provas altíssimo. Como é que a gente compara esses alunos com alunos de alguns cursos privados no interior do país, em que não existe seleção? A pessoa é assumir, dá sua nota do Enem e é admitida no curso. Né? Então, como é que a gente pode comparar? Então, são questões não comparáveis. Então, comparar as instituições a partir do resultado do ENAMED, né, é uma coisa que a gente precisa tomar um certo cuidado. E aqui veio o resultado, o jeito que foi usado para calcular, e aí tem os dois 60%. Né? Quem foi 3 teve que ter pelo menos 60% dos alunos que tiveram pelo menos 60% da prova. Né? E aí veio a classificação das faixas 1, 2, 3, 4 e 5, que foi o que gerou a enorme crise nas instituições. E eu concordo que, com todas as limitações desse exame, foi o exame que teve o maior impacto na história da formação médica do nosso país. Teve um impacto social enorme e está fazendo com que as instituições repensem a sua formação. Só que aí, eu até perguntei para a Mariana no intervalo, né, que eu recebi há uns 15 anos atrás um aluno que veio de Paris para fazer um estágio opcional no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. E esse aluno era filho do Boris Vargaft, que era um pesquisador brasileiro, que era diretor de um laboratório de pesquisa no Instituto Pasteur, um homem super famoso. O filho dele, que era cidadão francês, mas falava português em casa, resolveu vir ao Brasil ficar alguns anos para conhecer o ensino médico no Brasil. E eu conversava algumas vezes com ele e ele falou, puxa, o ensino na França está muito ruim no último ano. Eu falei, por quê? Porque criaram um exame nacional para residência médica e hoje os alunos não querem ficar no 6º ano, eles querem só ficar estudando para o exame. Então, existe um risco potencial das instituições se preocuparem com o exame
esquecerem a formação. E eu gostei de ouvir aqui muita gente falando da importância da formação, que é um projeto para 6 anos, pelo menos, né? Como receber os alunos, como fazer um nivelamento, que eu acho fundamental, quando você recebe alunos que vêm de escolas onde nem tiveram aula de química, onde nunca tiveram aula de inglês, como fazer um nivelamento para eles acompanharem o curso e se formarem grandes médicos, né? E eu já vi instituições, com todo respeito a esses cursinhos, que a solução foi, vamos decidir se a gente contrata o Medicurso ou Medicoff e dá um lugar para cada um dos alunos, assim eles, ou seja, não só pior do que preparar os alunos para o ENAMED, é terceirizar a preparação dos alunos para o ENAMED. Então, quer dizer, é gestão de crise, né? Aconteceu uma tragédia, deixa eu resolver rápido, né? Enquanto eu penso no resto. Agora, finalmente, deixa eu mostrar uma coisa que a gente resolveu fazer. Nós resolvemos comparar o ENAMED, que é uma avaliação do resultado, concorda? Uma avaliação do produto. É um exame único, obrigatório, sem teste de múltipla escolha, e o resultado é individual e os cursos são classificados de acordo com o desempenho dos seus alunos, com sistemas de avaliação mais gerais, em que a avaliação é do processo educacional. A avaliação é mais complexa e detalhada. Existe nesses sistemas geralmente uma visita ao curso por um grupo de especialistas, e existe um relatório mais ou menos detalhado para a instituição. Então, uma avaliação de processo e uma avaliação de produto. E a gente avaliou o resultado dos sinais, que é o sistema regulatório do nosso país, e com o SAEME, o Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, que é um sistema voluntário. É claro que a nossa hipótese é que os resultados devem ser diferentes, mas deve haver uma relação entre as duas avaliações. Por que nos vestibulares ou no Enem não se extingue a redação? Se a gente fizer uma avaliação psicométrica, o desempenho na redação não influencia na classificação final dos alunos. Mas por que não se extingue? Porque existe um princípio educacional, se nós formos ser avaliadores responsáveis, que assessment drives behavior. Você pode ter 60 anos, você quer participar de alguma seleção, você vai estudar aquilo que vai cair na seleção. Então, se você extingue a redação, você está sinalizando para os alunos que escrever não é importante. Então, aquilo não vai influenciar naquela seleção, mas vai fazer piores candidatos nos próximos anos. Então, quem faz uma avaliação, ele tem que ter essa responsabilidade de que não é a seleção imediata que importa, é a sinalização que você está fazendo para os jovens que vêm depois, do que é importante, do que é fundamental. Mas, se o resultado fosse igual, a gente não precisaria das duas avaliações, a não ser que a gente quisesse só sinalizar para as pessoas o que é importante. Mas a nossa hipótese é que devia haver uma relação entre essas avaliações. O que nós fizemos? Nós avaliamos o resultado do SAEME, o resultado do ENAMED, o resultado dos sinais, e nós pusemos aqui uma outra coisa por brincadeira, que é o Guia do Estadão. O Guia do Estadão também, eles consultam professores, eles olham relatórios, não existe visita à instituição, mas existem estrelas que eles dão em relação à opinião dos especialistas. Seria uma espécie de Angof, assim. Como nós comparamos? Nós comparamos quem foi suficiente nessas avaliações. Então, nós dividimos no ENAMED os cursos que tiveram 3, 4 e 5 e os cursos que tiveram 1, 2. Classificação do ENAMED, suficiente e insuficiente. No SAEME não existe uma nota, existe acreditado e não acreditado. Nos sinais, nós olhamos o CPC de 2023.
E nós consideramos suficiente quem teve CPC 3, 4 e 5. E no Guia do Estadão, nós pegamos na lista do Guia do Estadão os cursos de medicina que tiveram 3, 4 e 5 estrelas. O que nós vimos? Nos sinais, cursos com CPC 3, 4 e 5. Os cursos que tiveram CPC, porque nem todos tiveram. 74 tiveram nota 1 e 2 no ENAMED. 206 tiveram 3, 4 e 5 no ENAMED. Então, houve um total de 280 suficientes. Qual foi a concordância que a gente... Aqui está errado, não é suficiente. É total de avaliados. Participantes, né? Então, qual foi? 74 foram suficientes pelos sinais e insuficientes pelo ENAMED. 206 foram suficientes pelos dois. Dividindo 206 pelo total, a concordância foi 73,6%. Ou seja, os sinais errou em 1/4 dos casos. Se é que o ENAMED seja um padrão ouro. Né? O Guia do Estadão, 38 que tiveram 3, 4 e 5 de estrelas, tiveram 1 e 2 no ENAMED. 124 tiveram 3, 4 e 5 no ENAMED. 76,5% de concordância. E no SAEME, 9 cursos acreditados tiveram 1 e 2 no ENAMED. E 66 tiveram 3, 4 e 5 no ENAMED, 88% de concordância. Então, os sistemas não concordam. É mais uma... Eles concordam bastante. Talvez eu tenha que falar de outro jeito. Como a avaliação, uma avaliação do ensino superior, é uma coisa extremamente complexa, é difícil de definir o que é o padrão ouro. Então, não se espera que avaliações diferentes concordem sempre. Mas essas concordâncias, elas são boas, elas não são ruins. Mas é só para a gente ter ideia de colocar o ENAMED também nessa perspectiva. Qual que é o futuro do ENAMED? O futuro que se conversa nos corredores dos ministérios. Né? A necessidade do seu aperfeiçoamento, claro. Ele vai se tornar semestral. Aguardem. Aguardem. Essa é uma bomba, né? Mas é natural, né? E isso já foi anunciado numa reunião pelo professor Arthur Chioro, que eles estavam discutindo que a nota iria fazer parte do histórico escolar e que o diploma vai ser condicionado a ser suficiente no ENAMED. Bomba! Mas isso faz lógica. Faz lógica porque se isso for aprovado é melhor, na minha opinião, do que um exame de suficiência depois da formação. Porque isso dá para a instituição uma responsabilidade com a recuperação dos seus alunos. Né? Porque vocês imaginam um aluno que se forma e ele se forma com o FIES. E ele recebe o diploma, ele está devendo 1 milhão para pagar se ele tem o FIES. E aí ele não paga como? Ele vai pagar como se ele não pudesse ser médico. Né? Então, a responsabilidade eu acho que tem que ser, sim, da instituição, mas eu acho que todos nós temos que defender que o ENAMED seja muito aperfeiçoado. Agora, o que vai acontecer? Eu, como um pesquisador de educação, vou responder para vocês, não sei, porque o que vai acontecer com o SUS, que é o maior patrimônio da sociedade brasileira? Eu não sei, porque a construção do SUS tem muitas visões em disputa. Então entra a questão política que não faz parte de uma discussão acadêmica. Né? Então, o ENAMED vai continuar, o Congresso vai aprovar o Profimed, não vai aprovar o Profimed. O governo, o Ministério da Educação e da Saúde já apresentaram
um projeto de mudança do Profmed, mas concordaram no Congresso que o Profmed deva existir, isso aconteceu, né? Então está tudo indo. Tá No tudo, Senado, né? No Senado. Então, Aí, foi aí entrado, vai para a Câmara agora. não, o Profmed foi aprovado numa comissão do Senado, mas aí ele vai para o plenário do Senado. E aí tem um substitutivo do senador Rogério Carvalho que propõe mudanças que o Profmed passe a ser organizado com participação do Ministério da Educação e algumas outras coisas. Então já houve uma negociação. Agora, como o nosso país é um país que prefere o conflito muitas vezes do que a negociação, né? Não é o nosso país só, né? Estão ameaçando destruir um país que tem 5 mil anos de existência. Pérsia, né? Então, mas enfim. Isso pode acontecer, mas é difícil a gente ter certeza. Mas o ENAMED é um desafio para todos. Eu gostei de ouvir as pessoas aqui de instituições importantes dizerem que, apesar de eles questionarem muito como o resultado do ENAMED foi feito, eles reconhecem que é um estímulo para as instituições reavaliarem a sua formação e verem qual é o problema, os problemas, os desafios que estão acontecendo para aperfeiçoar. E o desafio da qualidade é de todos, né? É das instituições grandes, pequenas, das isoladas, das públicas, das lucrativas, das não lucrativas. O desafio da qualidade é de todos, nós estamos todos no mesmo barco, e é isso que eu queria dizer. Obrigado pela atenção. Nossa. Muito bom ter o senhor com a gente, compartilhando as informações. Adorei a bomba no final, nada que eu não tivesse de alguma forma esperando que pudesse acontecer, mas vindo do senhor ainda fica mais claro. Muito obrigado novamente pela sua participação, viu? Muito obrigado. Pessoal, a gente chega aqui ao fim desse encontro, lembrando que esse é um encontro que a gente costuma fazer muito ouvindo vocês, logicamente ouvindo o mercado, sobre as necessidades que a gente tem num ambiente como esse, para a gente poder trocar um pouco mais de experiências, né? Por isso a gente costuma falar que a gente se vê em breve. A gente costuma fazer esse tipo de encontro para o ambiente de educação pelo menos uma vez a cada semestre, igual que vai vir com o ENAMED, né? Então, a gente já deixa aqui na tela um QR Code que ele serve até para ouvir um pouco da opinião de vocês. Olha, foi útil nesse sentido, eu gostaria de dar alguma opinião, ou conteúdos que de repente para mim faz sentido porque vão me ajudar na minha instituição. Isso aqui é feito em conjunto para apoiá-los. Então, enquanto vocês capturam o QR Code, queria já deixar em nome da Elsevier, do time que está aqui, nosso marketing, pessoal de conteúdo, o pessoal que vem inclusive da estrutura com a estratégia de produtos, soluções, apoiando a gente. Eu estou aqui abrindo o peito para vocês para dizer, a Elsevier está aqui à disposição de vocês para apoiá-los nesse desafio. Já estamos fazendo isso com algumas instituições que estiveram aqui, se colocaram numa posição de compartilhar, e é sempre uma oportunidade da gente poder trabalhar junto e fazer aquilo que vocês sabem fazer e a gente gosta, né? Entregar o melhor do nosso dia a dia, da nossa energia, para poder formar esses profissionais e a gente ter melhores profissionais no mercado. Obrigado demais pela presença de vocês.